saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma grande satisfação. Agora a responsabilidade toda do Francisco, né? Joaquim. Eu sou bom de nome. Joaquim, você é da Batista, né? Batista. Glória a Deus. Estive lá ministrando, né? Fiquei pulando lá. Ficou pulando lá? Que maravilha, né? Então tá bom. Pôs em prática aquilo tudo? Oh, maravilha. Então eu quero agradecer aqui o convite, né? Ao pastor Paulo e à pastora Edvânia, né? Pela graça do Senhor ter nos convidado para estarmos aqui nessa tarde. Como o pastor disse, eu sou o pastor, um dos pastores da Igreja Presbiteriana Central. Inclusive tem umas ovelhinhas aí, nossas aí, né? Glória a Deus, reverendo Osni Ferreira. Nós trabalhamos com família há mais de 12 anos na Igreja Central. E hoje nós somos um dos conselheiros do pastor Josué Gonçalves, do Ministério Família Debaixo da Graça. Não sei se vocês conhecem, da Assembleia de Deus. Ele tem um Ministério de Família a nível nacional. E nós somos um dos conselheiros dele. E é uma grande alegria, uma grande satisfação em poder conhecer os casais que estão aqui nessa tarde. Gostaria que os casais ficassem de pé agora, ou em pé. Os casais agora. Tem muita gente que está sem os casais, né? Vocês, eu estou de costa para vocês, não tem problema? Posso ficar de costa? Pode. Então é o seguinte, eu quero já começar fazendo uma dinâmicazinha com vocês. Vocês vão pegar na mãozinha, não é na patinha, tá? Na mãozinha da sua esposa, fica um de frente para o outro, desse jeitinho, vem cá, amor. Tá? Isso, olha lá, o pastor Paulo, isso, daquele jeitinho, ó. Só que não é para olhar para mim, não. Vocês vão fazer um exercício agora. Vocês vão ficar 1 minuto, eu vou marcar no relógio, olhando no fundo do olho da sua esposa, e a sua esposa olhando no fundinho do seu olho. 1 minuto, só que é o seguinte, sem falar nada. Só olhar, ok? Então vamos lá, estou marcando agora, a partir de agora, 1 minutinho, valendo. Ok. Olhando para cá agora vocês. Teve muita gente que não obedeceu. Tem gente que ficou conversando. Tem gente que ficou dando risada. Teve gente que ficou olhando para o teto. Teve gente que não conseguiu olhar no olhinho do outro. Então, o que a gente quer entender com isso? Que 1 minuto parece uma eternidade, não parece? E 1 minuto, com a pessoa amada, você olhando no fundo dos olhos dela, o que aconteceu no decorrer desses anos de casado? Porque quando você lembra, quando você foi conquistar a sua esposa, o seu marido, o olhinho brilhava, não é verdade? E o que aconteceu com o decorrer do tempo? Hoje vocês não conseguem olhar nem no olhinho um do outro às vezes. E quando a gente pede para ficar 1 minuto em silêncio, para que Deus possa falar no coração de vocês, muitas pessoas começam a conversar, começam a olhar. Então, esse exercício, eu quero que vocês façam, não ainda hoje aqui, mas quando chegarem no lar de vocês. Marquem lá 1 minutinho, olhar no olhinho um do outro, e vocês vão ver a diferença, vocês vão compartilhar a diferença, porque agora não tem jeito de vocês compartilharem. Vocês vão compartilhar entre vocês o que vocês sentiram aqui nessa tarde, e o que vocês vão sentir à noite quando olharem um no olhinho do outro. Tem alguns que querem pisar na cabeça do outro, mas então pisa lá na casa, não vai fazer isso aqui agora não. Ok? Podem se sentar. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus nos fala o quê? Dentre tantas coisas, ela nos fala da criação do universo. Então essa criação, ela fala do poder de Deus em nossas vidas. Assim como essa cadeira, você olhando para ela, vai falar sobre alguém que a edificou, a construiu, uma marca. Se você olhar aí para a roupa que você está vestindo, ela existe uma marca.
E a palavra de Deus, ela é a marca sobre as nossas vidas. Então, é o seguinte, quem que bolou essa ideia de casamento? Quem que vocês acham? Quem que vocês acham? Deus que bolou o casamento? Porque tem muita gente que está casado sem saber por quê. Tem gente que está casado, por quê? Porque alguém casou, então ele achou que aquilo era legal e resolveu casar também. E não entende o propósito verdadeiro da união matrimonial. Quando nós vamos ali para a palavra de Deus, nós vemos o seguinte, que no início, Deus criou o quê? Todas as coisas. Não é? No livro de Gênesis, quando a gente vê lá no primeiro dia, Deus criou, no final do dia, a palavra de Deus diz o seguinte, viu Deus que era bom. Não é isso? Só que quando ele chega lá no sexto dia, quem que ele faz? O homem, não é isso? Ele faz Adão. E ele muda essa conotação e viu Deus que era muito bom. Então, querendo você ou não, você é muito bom para os olhos de Deus. E se eu tivesse feito assim, fazer uma pergunta para você: Deus é suficiente em sua vida? Veja bem, Deus criou todas as coisas, não criou? Criou o homem, não criou? E aí eu te pergunto, Deus é suficiente em sua vida? Essa pergunta eu estou fazendo para os casais, certo? Para os casais. Se fosse solteiro, a gente ia ministrar de uma maneira diferente. Mas será que Deus é suficiente em sua vida? Se eu fosse pedir para vocês responderem, alguns falariam, sim, Deus é suficiente em minha vida. Alguns não saberiam responder. E outros talvez responderiam talvez. Não é isso mesmo? Mas se eu falasse para você, casado, que Deus não é suficiente em sua vida, é um choque, não é? Não é isso? Só que não é o Claudinei que está dizendo isso. Foi o próprio Deus que disse que Ele não é suficiente em nossas vidas. Vamos para a palavra de Deus? Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus. Quem é que disse? Deus. Então não é o Claudinei. Então o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja... Peraí, Deus não fez Adão? Adão, na virada do dia, Deus não vinha conversar com Adão? A palavra de Deus nos diz isso, não diz? E como será que Adão estava sozinho? Mas disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o que? Uma auxiliadora que lhe seja o que? Idônea. Então, Deus, juntamente com o seu marido e a sua esposa, se tornam suficientes na vida de vocês. Ou seja, um cordão de 3 dobras. Então, o que acontece? Vamos entender. Então, Deus criou todas as coisas, viu que tudo era lindo, maravilhoso, vinha na virada do dia falar com Adão, mas de repente ele viu que Adão estava só. Se nós olharmos para a vida de Adão, Adão é um ser coletivo, porque ele agregava o macho e agregava a fêmea em uma só pessoa. O macho chama-se Ishi. Fala aí, homem. Ishi. Ishi. Você é um Ishi. E a mulher? A mulher, você é uma Isha. Fala, mulher. Isha. Ishi. Sabe o que significa Ishi? Pontudo. Será que o homem é pontudo? É o Ishi. Significa pontudo. E o Isha significa o quê? Côncavo. Será que a mulher é côncava? Mas Deus viu que Adão estava só. E Deus não estava ali na massa. Ele não fez Adão. Por que ele não fez mais um monte de Adãozinho? Porque Deus criou um só homem. E aí Deus faz o quê? Ele promove um sono profundo na mulher, no homem, e retira do homem o que? Que parte que ele retirou do homem? Uma costela. E fez quem? Então você, mulher, é carne de segunda. Porque a costela, quando você vai no açougue comprar, não é uma carne de segunda. Então você é uma carne de segunda. Mas só que eu quero dizer para você, marido, essa carne de segunda, essa costelinha que Deus te deu aí, se você
besuntá-la com salzinho grosso, não é isso? Enrolar no papel alumínio, colocar no fogo e deixar e demorar bastante, deixar cozinhar legal, não fica uma carne saborosa? A costela não é uma carne saborosa? Então a sua isha é saborosa aos seus olhos e aos olhos de Deus. Mas aí esse é o plano de Deus. Quando nós vemos ali no 24, Gênesis 2, 24, por isso, então, antes no 23, o que disse ali Adão quando ele acordou daquele sono profundo? Então Deus fez o que? Primeira anestesia geral, e Deus fez o que? O clone, não é isso? Ele clonou Adão e fez quem? Eva. E aí Adão, quando ele acorda, o que ele fala no 23? E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Olha que declaração de amor que o Adão já fez. E você, marido, quantas vezes você tem dito para sua esposa que você a ama? Ou você só disse para ela no dia do casamento? E olha lá, porque tem muitos maridos aí que acham que não há importância nenhuma em dizer para a esposa que a ama. Igual um gaúcho. O gaúcho, ele é tido como... Não tem algum gaúcho aqui ou não? Não. O gaúcho, ele foi numa festa de casamento, depois de 25 anos casado. Ele estava numa festa de casamento, quando ele estava retornando para a casa dele, a mulher começou a chorar desesperadamente. E ele perguntou: Pati, o que é isso? O que está acontecendo contigo? Está chorando? Sim, estou chorando, porque eu achei lindo e maravilhoso quando o marido disse para a esposa dele que o amava. Mas o que você vê nisso tão interessante? É porque você, há 25 anos atrás, me disse que me amava, no dia do meu casamento com você, e a partir daquele dia você nunca mais me disse que me amava. Aí o gaúcho, como ele é todo fino, ele falou: Pati, sua tonta, tu não sabes que eu sou gaúcho macho, homem de palavra? Eu te disse que te amo e continuo te amando até hoje. Querido, não seja como esse gaúcho. Fala para sua esposa que a ama. Esposa, fala para o seu marido que a ama. Precisa declarar, precisa ser verbalizado. Mas aí no 24 ele disse o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só. Muitos casamentos até hoje às vezes estão em dificuldades, porque o pai, o homem e a mulher ainda não deixaram a casa dos pais. Ou seja, ainda estão ligados na fonte materna. Mas eu costumo dizer o seguinte: sogra é legal? Sogra é legal? O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos honrar quem? Pai e mãe. Para quê? Para que os nossos dias sejam longos. E por que não amar a sogra? Quando você casa, você não se tornou uma só carne com a sua esposa? Então, querido, quero dizer que você comprou o pacote completo. Você comprou a sogra, o sogro e os agregados juntos. Então, muitos relacionamentos estão feridos, estão machucados, porque falta o conhecimento na palavra de Deus. E eu costumo dizer o seguinte: aquele que não ama a sogra é a mesma coisa de você estar cuspindo no útero que gerou o seu amor. Interessante, né? Aquele que não ama a sua sogra, o seu sogro, você está cuspindo no útero que gerou o amor da sua vida. Mas sogra é fácil? Não, não é fácil. Todo mundo tem uma, não é verdade? A minha esposa hoje ela já é mais feliz um pouco, porque ela não tem mais a sogra e não tem mais o sogro, porque eu não tenho mais pai e não tenho mais mãe. Feliz foi Adão também, que não teve sogra e não teve sogro, não é isso? Mas você que tem a sogra, tem o sogro, como eu tenho minha sogra e meu sogro, comece a amá-los, como a palavra de Deus diz que devemos amá-los. Mas o projeto de Deus era criar o quê? Uma família. Ou seja, criar a primeira instituição. E Deus criou. A família é um projeto de Deus e foi a primeira instituição criada na face da terra. Antes que existisse qualquer setor da sociedade, Deus criou a família. E no 25 disse o seguinte: ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam.
O projeto de Deus até aí ia tudo muito bom. Mas quando nós nos deparamos com o capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que será que aconteceu com este projeto criado por Deus? Esta instituição chamada família. Entrou quem na jogada? Entrou o inimigo. E o inimigo fez o quê? Separação do homem de Deus. E aí, o que acontece? Aí nós vemos o quê? O início da vida de esconderijo. Ou seja, o homem e a mulher antes estavam nus e não se envergonhavam. E a partir daquele momento, onde entra o pecado, eles, a palavra de Deus que diz que porque estavam nus, tive medo e me escondi. Muitos casamentos hoje se tornam a fonte de esconderijo. Muitos casais estão casados, vivendo no mesmo teto, vivendo no mesmo lar, mas não se conhecem. Muitos casais, quando a gente depara para olhar no olho um do outro, ele faz isso porque ele está perante uma sociedade. Mas muitos casais chegaram aqui hoje e alguns deles podem até ter dito no carro: vamos logo, desça do carro, sua lerda, você está demorando demais. O que será que tem acontecido com as nossas vidas? Mas esse projeto lindo e maravilhoso que foi criado por Deus, entrou o pecado. E aí o homem criou uma mania de teocentrismo, ou seja, ele quis se tornar Deus. O homem separado de Deus, ele quer se tornar Deus. Mas nosso Senhor e Salvador, Deus Pai Todo-Poderoso, ele envia o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ser religados ao Pai. Então, quando nós vemos a crise entrou no primeiro casamento criado por Deus. E o primeiro milagre foi a transformação de água em vinho feita por Jesus. Aconteceu aonde? Também em um casamento. Ou seja, Deus envia o seu Filho Jesus para resgatar aquilo que o homem havia perdido. Mas nessa tarde eu quero comentar com vocês os 4 ases que não pode faltar no casamento. Os 4 ases que não pode faltar na vida de uma família constituída pelo poder de Deus. O primeiro A que eu gostaria de mencionar nessa tarde é o A da aceitação. Aceitação incondicional. Porque nós viemos o quê? De lares diferentes, de famílias diferentes, de costumes diferentes, e nos unimos no matrimônio. Muitos dizem o seguinte: ah, pastor, mas esse ar de aceitação é difícil, porque você não sabe a bruxa com quem eu casei. Eu quero dizer para você, querido, se você casou com uma bruxa, não tem jeito. Sobe na vassourinha dela e vai dar umas voltinhas com ela, porque é essa mulher que Deus colocou para ser a sua auxiliadora, a sua ajudadora. Mas tem muitas mulheres que falam o seguinte: mas o senhor também não sabe com que sapo que eu casei, e ainda um sapo barbudo que ficou a noite inteira. Querida, começa a dar beijinho nele para ele se transformar num príncipe, porque quando você se casou com ele, ele era o príncipe da sua vida. Mas tem muitas pessoas solteiras aqui hoje, não tem? Tem? Levanta a mão aí, quem é solteiro, não se casou ainda. Você tem uma chance, sabia? Eu costumo dizer o seguinte: quando você vai casar, casa com uma mulher bonita. Sabe por quê? Um homem bonito. Porque com o passar do tempo ele vai ficar feio. Ela vai ficar feia. Já pensou você casar com uma feia já de início? Imagina só. Porque o que acontece? Quando a gente casa, o ato da aceitação tem que estar frequente nas nossas vidas. Porque quando vocês lembraram quando casaram, como que era o corpo da sua esposa? Como que era o corpo do seu marido? Porque quando a gente casa, costuma acontecer o que? Uma prosperidade, não é isso? A gente prospera para frente, prospera para trás, né? Uns prosperam para cima, outros prosperam para baixo. É uma prosperidade. O homem,
ele tinha o quê? Aquela barriga de tanquinho, não é isso? Só que continua a barriga de tanquinho, só que é um tanquinho de moto hoje, né? Um tanquinho diferenciado, mas continua sendo um tanquinho. E as mulheres? O que acontece com as mulheres? Os homens ainda tinham cabelo, uns já tinham cabelo, hoje já não tem mais nada. Então esse ar da aceitação, nós temos que nos aceitar como Deus nos fez e como Deus nos uniu. Porque é o seguinte, nós temos virtudes, mas também nós temos defeitos. Nós temos qualidades, mas nós também temos muitos defeitos. E nós devemos celebrar no casamento as nossas diferenças. Nós temos que pedir constantemente ao Pai que nos ensine a celebrar as diferenças que existem no nosso relacionamento de marido e mulher. E é tão interessante que você que possui uma aliança, muitos casais aí não carregam aliança, né? Quantos casais não carregam aliança aqui? Pode levantar a mão, deixa. Tem gente que esconde. Então é o seguinte, na nossa cultura do casamento, quando a gente casa, a gente costuma carregar o quê? Uma aliança. Mas você que não usa aliança, você também pode ser da cultura dos esquimós. Esses esquimós, quando casam, eles não usam aliança, eles cortam o pulso um do outro e juntam o pulso para simbolizar o quê? Que o sangue meu corre na vida dela e o dela na minha. Então você que não é dessa cultura nossa, que não gosta de usar uma aliança, você pode fazer isso quando chegar em casa. Cortar o pulso do seu marido, corta o seu pulso e juntam, ok? Mas o que eu quero dizer com isso? O interessante é que eu tenho a minha aliança. Essa aliança me pertence? Me pertence, me pertence. Eu estou usando. Só que quando eu olho na parte interna dessa aliança, ela não está gravado o meu nome. Ela está gravado o nome de uma outra pessoa. Por que será que a gente tem esse costume? Essa aliança, se é minha, não deveria ter meu nome, Claudinei? Mas essa aliança tem o nome da Gislaine. Por quê? Porque nós somos uma só carne. E hoje, para que eu possa ter aceitação, eu preciso conhecer a minha esposa. E a minha esposa precisa me conhecer. Para que nós possamos ter um relacionamento franco um com o outro, nós precisamos ter esses minutos de olhar no fundo dos olhos um do outro. Nós precisamos nos tornar especialistas um do outro. Porque quando a gente era solteiro, você fazia as coisas para se beneficiar a si mesmo, para provocar o que? Uma alegria pessoal. Só que quando você casa, você não é mais o Claudinei, mas eu sou o Claudinei da Gislaine e a Gislaine é do Claudinei. Ou seja, se eu resolver fazer uma pescaria, minha esposa falar, não vai hoje, o que acontece? Você vai fisgar um anzol no dedo, não é isso? Você não vai pegar nada, você vai pegar uma insolação e vai chegar para casa bravo ainda, não é isso? Ou seja, mesma coisa a história daqueles 3 pessoas que foram pescar. Eles combinaram, os 3 amigos, e foram pescar. Eles achavam que conheciam verdadeiramente os seus cônjuges. Mas quando eles estavam lá, no meio do rio, pescando, surgiu aquele papo, vem cá, mas como que você conseguiu dobrar a jararaca sua para vir? Porque quando o homem está sozinho, tem alguns homens que usam essa terminologia. Como você conseguiu dobrar aquela jararaca da sua mulher para vir para cá? Ah, rapaz, isso vai me custar caro. Eu prometi para ela que assim que chegar em casa, eu vou pegar ela, as crianças, vou para o shopping e vou pagar um jantar lá no shopping e a gente vai passear no shopping. Deus. E você? O que você teve que fazer? Eu tive que usar a mesma estratégia sua. Ou seja, ela está querendo uma roupa, eu já prometi para ela que eu vou lá com ela na loja depois e vou comprar essa roupa para ela. Ou seja, uma barganha. E o outro quietinho lá no fundo do barco. Aí os dois perguntaram, vem cá, e você aí quietinho? O que você fez para poder conseguir estar aqui pescando nessa tarde? Eu não prometi nada para minha esposa. Eu não prometi levar em lugar nenhum, não prometi comprar nada. Eu simplesmente usei essa estratégia. Às 3 horas da manhã, coloquei o despertador para despertar. Despertou, ela acordou, eu acordei, ela falou, o que foi? Bem, é o seguinte, já que despertou esse relógio, não sei porquê, eu estou com 2 desejos. Mas qual que é? Eu estou com um desejo ou de fazer amor contigo agora, ou ir pescar.
Sabe o que ela me respondeu? Não se esqueça de pôr o agasalho, porque está frio. Ok? Então isso é o conhecer um do outro. Não esqueça de pôr o agasalho. Então essa parte é uma parte da aceitação. Ou seja, Deus te aceitou e me aceitou do jeito que nós somos. E por que nós queremos mudar a personalidade do nosso cônjuge? Nós precisamos aceitar como a nossa esposa é, e ela tem que nos aceitar. E juntos em oração, crendo no poder de Deus para a transformação das nossas vidas, segundo o projeto e o coração de Deus. Então o primeiro A é o A da aceitação. O segundo A é o A do afeto. Hoje o afeto, a gente vê muitos casais, tem alguns que estão com a mãozinha na perna da sua esposa, é isso, temos fazendo carinho na sua mãozinha. Agora tem outros que nem se tocam, tem outros que estão distantes. Mas o afeto, ele é gerado pelo toque. Quando Jesus tocava nas pessoas, havia o quê? Cura. Havia o quê? Virtudes saíam de Jesus. Então, quando a gente libera o toque libera um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio, certo? Indispensável para o relacionamento. Vocês já viram, nós temos aqui uma doutora, uma médica, né? O que acontece quando você está amamentando? Que cor que fica o bico do seio da sua esposa? Você já observou isso? O bico do seio não se escurece, é isso mesmo, não é? Não fica escuro, aquela auréola preta, escura. Sabe o que é aquilo? Aquilo está cheio de ocitocina, porque a amamentação gera prazer na mãe em amamentar a criança, e aquela sucção no seio da mãe gera prazer para a criança. Então o toque, ele libera a ocitocina, e muitos casais hoje não estão vivendo bem porque não se tocam. E quando a gente fala em toque, muitas pessoas já elevam o relacionamento do toque na cama. O toque na cama é importante, lógico que é. A relação sexual é importante, com certeza. Mas o toque, sabe, muitos casais estão hoje procurando terapeutas para fazer terapia, porque não se tocam mais. Mas você tem um local na sua casa ótimo para se fazer terapia, porque lá já existe a pia. O que é isso? Você e a sua esposa, imagina só a cena hoje, lavando louça. Vocês vão se tocar, porque tem muitos homens aí, machão, que acham o quê? Que cozinha é lugar da mulher. Tá certo que a mulher, o pé dela é um pouco menor que o homem, não é isso? Você sabe por que o pé da mulher é menor do que o homem? Para que ela possa ficar mais próxima da pia, né? O pé da mulher é mais próximo, então ela se torna mais próxima da pia. Mas você, homem, que tem um pezão grande, você pode dar uma afastadinha e também se curvar um pouco. Ou seja, o toque, ele inicia no dia a dia. Se você quer ter uma relação com a sua esposa saudável, o toque, ele tem que se iniciar logo no amanhecer. Porque senão acontece igual aquele casal. O rapaz acorda de manhã, vai tomar aquele café e o café está gelado. Mas por quê? Porque a esposa estava cuidando dos filhos à noite, estava amamentando, e ele roncando gostosão, sem ter uma participação comum no lar. E ele acorda de manhã, toma aquele café, gosta do café e sai de casa dizendo o seguinte: você é uma porca, não sabe fazer nem um café direito. Querido, eu quero dizer para você o seguinte, que o que a mulher ouve, entra pelo ouvido e vai ao coração. E o homem, o que entra pelo ouvido, sai pelo outro e às vezes se perde. O homem é desligado. Ou seja, o homem foi trabalhar e deixou em casa o quê? Uma porca. E a mulher fica lá: eu sou uma porca, mas ele me paga. Eu sou uma porca, mas ele vai ver. Quantos quilos pesa uma porca? Vamos pôr uma porquinha mais ou menos aí, uns 50 quilinhos, tá? Então você deixou na sua casa uma porquinha de 50 quilos. Chega na hora do almoço, você chega para almoçar e você gosta de um filé de pré-pinto mal passado. Mas só que como a esposa estava cuidando das crianças, esse filé de pré-pinto ficou bem passado. Você sabe o que é filé de pré-pinto? Filé de pré-pinto é ovo. Ovo, filé de pré-pinto.
Então o que acontece? O filé de pré-pinto dele ficou muito queimado, passado, e ele sai de casa e fala, não tem jeito mesmo, você é uma vaca, nem fazer um filézinho para mim você não sabe fazer? Quantos quilos pesa uma vaca? Vamos por aí uns 150 quilos, 200 quilos. E ela fica o dia todo dizendo, eu sou uma vaca, eu sou uma porca, eu sou uma vaca, eu sou uma porca. Ela fica carregando 250 quilos. E aí o espertão chega à noite em casa, tá? Começa a tirar a roupa lá no meio da sala. De repente ele passou um dia agitado, tá com aquele freio de bicicleta na cueca. Vocês já viram aquele homem que chega em casa com freio de bicicleta na cueca? Tira aquela cueca e chega para a esposa dele e fala assim, e daí minha pombinha, hoje tem? Querido, você sabe quando que você vai pegar essa pombinha? Mas nunca na vida. Quantas gramas pesa uma pomba? Você deixou uma vaca e uma porca de 250 quilos e quer que ela diminua esse peso para 15 gramas num momento espetacular da sua vida. Mas quais são os As que não pode faltar no casamento? Quais são? Aceitação, afeto, e o terceiro A é o A da anistia, é o A do perdão. Uma certa ocasião chegaram para um rabino e perguntaram para esse rabino, rabino, quantas vezes eu devo perdoar alguém? O rabino disse o seguinte, 3 vezes, porque se você perdoar mais do que 3 vezes, você tem sangue de barata. Mas aí o Pedrão chegou para Jesus e falou assim, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Pedrão já dobrou isso e acrescentou mais 1. 7 vezes está bom? E o mestre disse, não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes. 70 vezes 7 daria quanto? 490 vezes ao dia, não é isso? Imagina só você cometer o mesmo pecado com a mesma pessoa 490 vezes ao dia. Será que tem alguém capaz de fazer isso? Mas Jesus não estava falando no âmbito literal. Ou seja, nós devemos liberar o perdão incondicionalmente e infinitamente. Porque o perdão não é eu acho que eu devo perdoar ou eu acho que eu devo liberar o perdão. O perdão é um mandamento da palavra de Deus. Porque a própria oração que Jesus nos ensinou, quando ele chega lá, Pai, perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Se você não tem perdoado, querido, você é a mesma coisa que estar dizendo a Deus, Pai, seja justo comigo, assim como eu estou sendo injusto com os meus inimigos. E por que você, casal de uma só carne, projeto de Deus, não se perdoam mutuamente? Por que você mantém aquele registro, aquele caderninho? Tem muitos casais que tem um caderninho. Ah, eu te perdoo, tá. Passa algum tempo, o marido pisa na bola, ou a esposa, e ela já vem, ou ele já vem, eu te perdoo, mas você lembra lá no ano passado, no dia tal, na hora tal, lá que nós estávamos naquela reunião, lá com o pastor Claudinei, na igreja tal, você me beliscou? Querido, o que você está fazendo com essa cadernetinha? Joga fora essa caderneta. Essa caderneta só vai te causar o quê? Uma prisão. Tem muitas pessoas que estão presas, por quê? Encarceradas, porque não liberam perdão. Porque não liberam perdão e não têm a capacidade de pedir perdão. Ou seja, quando você libera o perdão, quando você concede o perdão, dias agradáveis virão sobre a sua vida. Dias alegres virão sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento. Relacionamentos são curados quando há a liberação de perdão. Uma certa ocasião, um pastor amigo nosso estava pregando numa comunidade e chegou uma mulher e pediu para que ele orasse, porque as suas 2 filhas estavam indo para o lesbianismo. Esse pastor, tomado pelo Espírito Santo de Deus, disse, eu não vou orar por você, mas eu quero conversar com você, porque às vezes é mais fácil orar do que você ir procurar a fonte e a origem do problema. Mas terminado o culto, esse pastor foi conversar com essa mulher e ela disse o seguinte para ele, sabe o que é? É que eu sempre fui gordinho, e o meu apelido, olha só o que nós estamos gerando na vida dos nossos filhos,
era gordinha, fofinha, balofinha, até a rolha de poço eu cheguei. E não tive relacionamento com ninguém. Em uma certa ocasião alguém chegou e quis ter um relacionamento comigo. E eu relutei muitas vezes, até que começamos a namorar, noivamos e nos casamos. E na noite de núpcias, quando nós fomos manter a nossa primeira relação, quando eu me despi na frente dele, ele me disse: eu achava que você era mais magrinho um pouquinho, era um pouquinho mais magra. Querido, sabe o que isso gerou no coração dela? A partir daquele dia, nunca mais eles tiveram relação sexual no claro, durante o dia, ou com a luz acesa. Nunca mais esse marido viu essa esposa nua, porque aquilo gerou algo no coração dela de agravante. E quando ela teve as suas filhas, ela começava a ministrar para as filhas que casamento não presta, que o homem não presta, que o pai não prestava, ou seja, ela estava ali porque é algo para fazer vista grossa à sociedade. Mas, orientada por este pastor, ele disse o seguinte: chegando na sua casa, ore, confesse isso ao seu marido e peça perdão a ele. Passado algum tempo, ele voltou a ministrar nesse mesmo local e ela disse para esse pastor: nós estamos vivendo uma lua de mel. Querido, o que será que você pode, às vezes, ter dito para a sua esposa, ou ter dito para o seu marido, e talvez nem ele saiba, mas hoje chegou o dia para que você possa confessar aquilo que talvez ele tenha dito, sem uma intenção de te magoar, sem uma intenção de te ofender. Peça perdão, libera perdão, confesse. Chega na sua casa hoje, olha no olhinho dele, olha no olhinho dela, certo? E façam um conserto na vida de vocês. Mas nós temos aqui até agora 3 As. Quais são esses As? É o A da aceitação, o A do afeto e o A da anistia. E para finalizar, qual seria o último A? O que vocês acham que deve estar faltando nestes As do relacionamento de um casal? Qual? Amizade? Quem dá mais? Aceitação, afeto, anistia e o quê? Interessante que todos esses 3, mais esse 4 que eu vou falar, fazem parte do amor. Mas o 4 A que compõe o amor é a alegria. Sabe por quê? Porque a alegria, ela é o fruto da aceitação. A alegria, ela é o fruto do afeto. A alegria é o fruto da anistia. Ou seja, muitos casais estão o quê? Representando. Não tem uma alegria dentro do lar. Dias ruins virão? Virão, como nós vimos aqui em ministração. Nós teremos aflições? Teremos aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque Deus, Jesus, venceu o mundo. E nós somos mais do que vencedores com Cristo Jesus. E você sabia que dia de tempestade os pássaros se calam? Os dias escuros, tenebrosos, de temporais, os pássaros se calam. Mas existe um único pássaro que, mesmo que exista a maior tempestade, ele continua cantando. Que pássaro seria esse? Não é o canário, é o rouxinol. É o único pássaro que canta na tempestade. Então hoje eu quero convidar você, marido, você, mulher, para fazer parte do rouxinol de Deus, para estar louvando e glorificando a Deus pela dádiva da vida no seu relacionamento e no seu casamento. E o que insere num relacionamento é a comunicação, porque muitas vezes o afeto, a aceitação, a anistia e a alegria falta. Por quê? Falta a comunicação. Vocês sabiam que as mulheres falam mais do que o homem? As mulheres falam em média 2.000 palavras a mais do que o homem por dia. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos duros de entender. A mulher fala, faz isso. O homem fala, o quê? Vai buscar aquilo. Hã? O quê? Como? Deu o maior quebra-pau um dia numa casa, porque a pessoa saiu com essa intenção de ouvir melhor a esposa, de ouvir melhor os filhos.
E a esposa tomando banho, ia para o culto e falou assim: vem, corre lá no mercado, compra uma acetona para mim, porque eu preciso tirar um esmalte. Tudo bem, o maridão vai para o mercado, todo empolgado, e chega em casa, a mulher procura aquela acetona e não vê nada. A única coisa que ela vê em cima da mesa é um pote de azeitona preta, chilena, coisa mais linda do mundo. E ela fala: cadê minha acetona? Está aqui, bem. Fui lá e comprei, escolhi as melhores que tinha e coloquei em cima da mesa. Imagina só que acetonada que esse cara não levou na cabeça. Então a mulher, ela fala mais do que o homem, porque o homem, ele ouve menos. O homem, ele tem uma natureza diferente da mulher. Então, mulher, esse olhar no olho que nós treinamos aqui, esse 1 minutinho, quando você quer pedir alguma coisa para o teu maridão, olha no fundinho do olho dele, se comunica bem com ele e passa a mensagem de amor, de carinho e de afeto. E que Deus possa fazer de vocês um casal que saiba transformar o pranto, o choro em dança, em momento alegre, que seja a expressão de um casamento que vai ser retido não vai ser retido pelas adversidades da vida. Ame a sua esposa, ame o seu marido, passe uma alegria para os seus filhos, uma herança de amor, uma herança de carinho aos seus filhos, porque nós temos períodos na nossa vida. Nós temos as primaveras, nós temos os invernos, nós temos o verão, tá? Mas o que eu quero deixar para vocês: se comuniquem bem, procurem se amarem, se perdoarem, e que vocês tenham uma tarde maravilhosa, um dia abençoado na presença de Deus, e que o projeto de Deus, que é o casamento, o projeto de Deus, que é a família, possa entrar com poder curador na vida de vocês. Eu queria agora que os casais ficassem de pé novamente, pegassem na mãozinha da sua esposa, porque eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe como você chegou aqui. E no casamento, as pessoas passam por 3 fases. Existe a fase do namoro, que é onde a mulher fala e o homem escuta, não é isso? Ela fala assim: benzinho, vamos fazer isso? Ah, vamos sim. Vamos fazer aquilo? Vamos sim. É a fase da conquista. Mas aí passa pela segunda fase, que é a fase do noivado, onde ele fala e ela escuta. Como assim? Benzinho, vamos fazer isso? Não, preciso pagar a cama, a prestação da cama, preciso pagar a geladeira. E é onde ele fala e ela escuta. Mas muitos casais aqui hoje, casados, estão vivendo a terceira fase, onde os dois falam e os vizinhos escutam. Não é verdade? Os dois falam e os vizinhos escutam. Mas eu quero convidar vocês nessa tarde para passar para a quarta fase, onde os dois se calam e o Espírito Santo de Deus fala ao coração de cada um. Porque os gritos começam, sabe quando? Quando termina a inteligência. E a ira é o vento que apaga a vela da inteligência. Então eu não sei o que está passando na vida de vocês, mas eu quero orar com vocês nessa tarde, para que o poder curador e sarador de Deus possa adentrar na vida de vocês e possa curar o que precisa ser curado. Então eu queria que vocês fechassem os olhos agora, curvassem a sua cabeça e nós pudéssemos ter um momento de oração. E os demais que estão aqui sem o seu esposo, seu marido, solteiros, comecem a interceder também por esses casais. Pai, como é maravilhoso, Deus, estar na Tua presença. Como é maravilhoso, ó Pai, nós temos livre acesso a Ti através do Teu Filho Jesus. Senhor Deus, esta é uma tarde que Tu escrevestes na vida de cada um desses que aqui estão, Pai. Nós não sabemos, ó Deus, como vai o relacionamento, o casamento desses que aqui estão, Pai. Senhor, nós não sabemos como está a gerência do amor na vida de cada um deles. Mas Tu sabes, ó Deus, o que tem passado na vida deles. Tu sabes, Senhor Deus, as dificuldades na educação para com os filhos, as dificuldades que eles têm, ó Pai, para viver o dia a dia, a vida comum no lar.
Mas agora, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai querido, Pai amado, que tu possas entrar com providência, ó Pai, curadora, saradora, na vida de cada um desses casais. Que tu possas fazer uma transformação, ó Pai, milagrosa na vida de cada um, Senhor. Que tu possas entrar com poder de cura, Senhor. Que tu possas visitar o lar de cada um. Que tu possas, ó Deus, estar verdadeiramente abençoando a vida dos filhos, Senhor. Pai, porque nós, como pais, não podemos estar 24 horas na presença dos nossos filhos. Nós não sabemos aonde eles estão neste momento. Nós não sabemos o que está se passando na vida de cada um neste momento, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, livra os nossos filhos, ó Deus, das más companhias. Livra os nossos filhos, ó Pai, das pessoas maldosas, Senhor. Pai, trilha, porque eles são heranças do Senhor em nossas vidas. Senhor, cuida dos nossos filhos. Libera, ó Pai, uma unção de cura, para que os nossos filhos, ó Deus, possam verdadeiramente ver o brilho de Jesus nos nossos relacionamentos como marido e mulher. Pai, se nós temos ofendido os nossos filhos, nós te pedimos perdão nessa tarde, Pai, para que tu possas entrar com providência, curar, restabelecer a vida dessas crianças, Senhor, e que o nosso lar, ó Pai, a nossa família, possa ser reconhecida na face da terra como uma família bendita do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, converta o coração dos pais aos filhos, converta o coração dos filhos aos pais, Senhor, e que a vida abundante do lar, a presença do Espírito Santo de Deus, possa estar sobre cada lar aqui representado nesta tarde. Que o teu poder, ó Deus, possa restabelecer, realizar, ó Pai, tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Todos os anos, ó Deus, que o inimigo roubou da felicidade, da alegria, da aceitação, ó Pai, possa ser restabelecida pelo sangue de Jesus na vida de cada um desses casais. Que o teu amor, que a tua graça, Pai, possa estar sobre a vida de cada um, restabelecendo, regenerando, edificando, sarando e curando, Pai, e que eles possam encontrar a plena prosperidade, Senhor, porque quando nós falamos em prosperidade, nós falamos sobre a prosperidade física, a prosperidade mental, a prosperidade espiritual e a prosperidade financeira sobre a vida comum no lar. E ó Pai, tudo isso nós oramos para o louvor e a glória do teu nome, e é no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e te agradecemos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Aleluia. Eu gostaria de estar chamando a irmã Miriam, esposa do pastor Jaci, que é o segundo compastor aqui da igreja, junto com o pastor Paulo. Ela vai estar louvando ao Senhor e nós vamos estar passando para o sorteio. Enquanto os amados, a equipe do COHM, Círculo de Oração, homens e mulheres, vão estar. Só que hoje as mulheres não vão trabalhar, quem vai trabalhar hoje é os homens. Amém ou não amém, mulherada?